Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Bem-vindos, bem-vindas à hora da nossa devocional, palavra seguida de oração. É o tempo da inspiração, alimento para o nosso dia. Junte-se a nós, inscreva-se, vamos espalhar a bênção da palavra de Deus a todos aqueles que estão famintos e sedentos. Em nome de Jesus. Hoje com o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Uma experiência linda quando Jesus está orando e os seus discípulos observam o comportamento de Jesus e, ao observarem Jesus na sua vida de oração, eles pedem: ensine-nos a orar. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Ensine-nos a orar. Para pessoas que andavam com Jesus, eles poderiam, pela abertura que tinham, pedir a Jesus muitas coisas. Mas algumas razões levaram aqueles aprendizes, algumas razões levaram eles a perceber que a vida de oração era algo importante para a sua jornada. E Jesus, ele nos ensina muitas coisas, mas uma bela aula de liderança que Jesus dá é a liderança do modelo, do exemplo. Os seus discípulos não pediram por aula sobre oração, porque ouviram o ensino de Jesus a respeito de oração. Eles viram duas coisas básicas na vida de Jesus. Eles viram Jesus orando, Jesus orava muito. Basta viajarmos um pouco nos textos que antecedem grandes eventos. Em todos eles, Jesus está num tempo prolongado, está numa oração diferenciada, está num tempo de devoção e de dedicação fora do comum, fora da média, como no Evangelho de Marcos, capítulo 3, quando ele vai separar os 12 para ser a sua equipe de linha de frente. Ele passa a noite orando, e tantos outros textos que nos vêm à mente. Seus discípulos olhavam para Jesus e percebiam que ele orava. A segunda coisa muito inspiradora para todos nós é que os discípulos viam que a vida de Jesus desfrutava dos resultados da intimidade com Deus. A vida dele resultava, o ministério, as ações resultavam desta dedicação, desta diligência na vida de oração. Então, motivados pelo exemplo, motivados pelo resultado, eles fazem esse pedido: Mestre, ensina-nos a orar. E então, aqui está no Evangelho de Lucas, é o capítulo 11, a mesma narrativa, com alguns detalhes à parte, estão em Mateus, capítulo 6. Então, Jesus tira um tempo e escolhe algumas palavras e lhes dá aquilo que nós chamamos de oração modelo, a oração do Pai Nosso. Dentre tantas coisas que podem e devem ser destacadas desta aula de Jesus, e a aula é boa quando a pessoa é capaz de deixar em poucas palavras conteúdo muito denso, e a oração do Pai Nosso é isso. É uma aula fantástica, porque em poucos minutos tem uma quantidade e uma qualidade de conteúdo inigualável. Então, nós olhamos aqui para a oração do Pai Nosso e hoje, para a nossa inspiração, apenas 2 destes conteúdos, de tantos, como disse, que merecem e devem ser meditados, destacados, apreciados em nossa vida. O primeiro deles é o caminho da intimidade. Pai Nosso, inaugurar um tempo onde Deus é chamado de Pai é uma revolução. É uma revolução que vai trazer transformação, é uma quebra de paradigmas para os dias de Jesus. Deus era tão santo, que era mantido longe. E Jesus inaugura um tempo de intimidade. Esse tempo de intimidade também é revelado, é expressado nas palavras quando
quando Jesus o chama de Pai, Pai nosso, Pai de todos, da comunidade, Pai, alguém perto. O segundo tema que eu quero destacar neste breve comentário é quando o assunto do perdão vem à mesa e ele vai, na narrativa de Mateus, ele vai continuar mesmo depois quando a aula termina, né? Há outros comentários a respeito da importância, da relevância, dos resultados que o perdão traz na vida das pessoas. O perdão é o eixo do universo e aquele que entende o perdão de Deus reconstrói a sua relação e muda de vida, porque é algo sem explicação, não tem razoabilidade no nosso campo lógico, no nosso campo racional. O que tem sim é a fé que o perdão transforma. Com estes dois destaques, eu desafio você a pedir ao Espírito Santo que ele também te ensine a orar e nos acompanhe aqueles que dobram os joelhos aí na sua comunidade. Vamos juntos buscar a presença de Deus e declarar a glória de Deus por meio de uma vida consagrada, de uma vida devota ao Senhor nosso Deus. Vamos praticar. Em nome do Senhor Jesus, oremos. Deus querido, Deus de amor, nós nos colocamos diante de Ti, consagrando a nossa vida e declarando que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Engrandece o Teu nome nas nossas vidas com muitos frutos, com muitos resultados. Colocamos a nossa vida diante de Ti, à semelhança dos Teus seguidores, os apóstolos. Hoje nós paramos, Senhor, para pedir que o Senhor nos ensine a orar. Nos ensine a termos tempo de qualidade diante de Ti. Nos ensine, Senhor, a termos tempo de quietude diante de Ti. Nos ensine, Senhor, a termos um tempo, Senhor, onde o relacionamento cultiva a intimidade e se aproxima, Senhor, desta conexão perdoadora através do sangue do Cordeiro. Abençoa o Teu povo. Abençoa aqueles que hoje estão, Senhor, vivendo um dia difícil, que a Tua graça possa levantar o Teu servo e a Tua serva. Nós nos colocamos diante de Ti com gratidão, pois o Senhor é Deus que responde à oração do Teu povo. Em nome de Jesus, amém e amém. Isso aí, vamos orar. Forte abraço.